4 medidas básicas de segurança contra incêndio que vão te trazer mais segurança na elaboração do seu projeto e que também vão acelerar a sua jornada até você conseguir estar faturando aí no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho como renda extra. Nossa live oficialmente começa às 8 horas da noite, só que eu sempre digo uma coisa que acontece. Sempre que o nosso conteúdo, ele é muito bom, que é aquele conteúdo que vai virar a chave, que é o conteúdo prático, que é aquele conteúdo que vai, de fato, mudar o rumo da sua jornada, acontece alguma coisa. Seja a live cair, seja travar, seja não conseguir fazer, seja ter algum imprevisto, enfim, alguma coisa acontece. E aí, o que é que estava acontecendo justo na hora da nossa live de hoje? Simplesmente o Instagram deu um bug aí total, ninguém estava conseguindo fazer live. E agora voltou. Então, tô fazendo no horário que não é o nosso, mas que vai dar certo. O que é que você vai fazer agora? Você vai no aviãozinho e você vai mandar essa live para 3 amigos seus. Você vai mandar essa live para 3 amigos seus, porque, rapaz, aqui tem o ouro, viu? Aqui tem o ouro. Bom, o que é que a gente vai conversar hoje? Eu vou botar aqui nos comentários. Vou fixar aqui nos comentários. Fixar os comentários para quando vocês forem entrando, já saber do que é que a gente tá conversando aqui. O fato é que é bem provável que você não tenha estudado sobre isso na faculdade. Se você parou aqui de paraquedas nessa live, PPCI significa Projetos de Prevenção contra Incêndio. E eu não vou focar aqui na parte de que eu não estudei sobre isso na faculdade. Porque a minha missão é justamente te ensinar. A minha missão é fazer com que você tenha aqui conteúdo prático, que você consiga, ao final de cada encontro nosso, colocar isso em prática e acelerar cada vez mais os seus resultados. Então, ao longo desse nosso encontro, dessa nossa live, dessa nossa conversa, eu vou te apresentar 4 elementos, 4 medidas básicas dos projetos de prevenção contra incêndio que vão conter em todos os projetos, independente da área, independente do tipo de edificação, independente da altura, independente do porte, independente se é numa cidade do interior, se é numa metrópole, independente do tipo de edificação, ou seja, da edificação que seja necessária a aprovação do Corpo de Bombeiros, vão ser necessários pelo menos esses 4 elementos que eu vou te explicar aqui como é que funciona e por que é que você vai colocar no seu projeto, quais são as diretrizes, quais são as características. Então, sejam todos muito bem-vindos. E por que Milena, que você escolheu esse tema para falar hoje? Por quê? Por que falar justamente sobre esses 4 elementos? Sobre esses 4 itens que são obrigatórios em todos os projetos? Porque eles são a base. Eles são a base para tudo que você vai fazer daqui em diante. Sabe quando você tá na escola, que você vai aprendendo lá caligrafia, aí depois você vai aprendendo a ler, aí depois você começa a aprender sobre soma, sobre subtração, sobre divisão, sobre multiplicação, que vai construindo toda a sua base para que você consiga aplicar ao longo de toda a sua vida. Pois bem, essas 4 medidas básicas, elas são o que eu chamo de base de todos os projetos. Elas vão estar contempladas em todos os projetos. Então, de nada adianta você querer que eu fale sobre hidrante, sobre sprinkler, sobre alarme, sobre vários outros elementos se você não conhece nem quais são os básicos. Será que esses são realmente básicos? Será que eles vão estar contemplados em todas as edificações? É isso que eu vou te explicar na live de hoje. E ao você ter esse domínio, ao você ter esse conhecimento, vai te possibilitar, logo de cara, entender quais são os tipos de cada projeto. O que vai ser necessário em cada edificação.
Ah, e o principal, a gente faz engenharia porque sim. A gente quer aprender a elaborar um projeto, a gente quer saber executar uma obra, a gente quer aprender várias coisas. Quer construir, quer desenvolver o país, quer trazer segurança para a sociedade, sim. Essa é uma área que proporciona segurança para todos os usuários e para a sociedade. Só que a gente também faz a tal da engenharia porque a gente quer ser bem pago. E você dominando essas 4 medidas que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai conseguir estar faturando aí no mínimo R$2.000 em até 8 horas. Entenda isso como um dia de trabalho, como renda extra. Como você fazer isso em um sábado, em um domingo, no dia depois do expediente, à noite. Foi exatamente assim que eu comecei. Então, isso é plenamente possível. Plenamente possível. Então, já te expliquei o porquê que eu escolhi esse tema para tratar hoje. Já te expliquei por que é que você deve aprender sobre essas 4 medidas básicas. Mas eu quero trazer cada vez mais consciência para você. Como assim, Milena? Trazer cada vez mais consciência. Quando se fala nessa área de PPCI, todas as vezes que eu falar PPCI, você entenda projetos de prevenção contra incêndio, a gente tende a achar 2 coisas. Geralmente você acha um tipo dessas coisas e o seu cliente acha outra coisa. Como assim? Geralmente você tende a achar que é complexo demais, justamente por não ter a base. E o seu cliente tende a achar que é uma besteira, que é só colocar um extintor, colocar uma luminária, que é só colocar uma plaquinha e que tudo isso é muito simples. São justamente essas 2 visões. E a minha missão aqui é desmistificar esses 2 pensamentos para que você, ao compreender que não é tão complexo assim por não ter estudado, consiga passar a segurança para o seu cliente da importância disso. Porque assim, eu sei que eventualmente acontece esse tipo de coisa. Então, esse conteúdo, ele é uma grande oportunidade para que você, a partir de agora, se sinta mais seguro, tanto para elaborar os seus projetos, como para você saber lidar com os seus clientes, para você saber explicar. Então, olha só a importância disso tudo. É você sair da escuridão total de ter alguém vendando aqui você, por não conhecer como é que funciona toda essa metodologia, como é que funciona todo esse universo, e te trazer a clareza de, essas 4 medidas aqui vão ser exigidas para todas as edificações que precisam de aprovação. Isso eu te garanto. E além disso, vai te trazer a segurança e além disso, vai te proporcionar estar ganhando no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. E tem outra coisa muito importante também, que dominar essas 4 medidas básicas de segurança contra incêndio irão te proporcionar. Eu já te falei 2 coisas. A primeira é a segurança no projeto, e que isso vai te proporcionar ganhar no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. A segunda foi que você vai conseguir conversar e saber lidar com o cliente, que tende a achar que tudo isso é besteira. E a terceira coisa, terceiro item, o terceiro tópico, que dominar essas 4 medidas básicas de segurança contra incêndio vai te proporcionar é um olhar estratégico. Vai te proporcionar ter um olhar clínico de projetista. Em qual sentido? De você começar a enxergar oportunidades. Aqui eu sempre vou trazer a verdade por trás da verdade. Então, bom, se você domina, se você passa a entender que existem 4 medidas básicas necessárias e que você já sabe, porque eu já te falei aqui, que somente as edificações residenciais unifamiliares não precisam passar pela aprovação, que tipo de olhar clínico é esse que você vai desenvolver? Sempre que você estiver passeando, sempre que você estiver frequentando a sua academia,
Sempre que você estiver no supermercado, sempre que você estiver no restaurante, sempre que você estiver numa festa, numa boate, numa escola, numa faculdade, enfim, numa clínica, você vai estar treinado para observar se aquele ambiente contempla essas 4 medidas básicas. E aí, se contempla ou se não contempla, você vai ter um posicionamento a seguir. Eu te falei que nessa live eu ia te entregar o ouro. Olha quanta oportunidade, quanta coisa já não te expliquei. E ainda nem tá no começo, tá só começando. Então, o que é que você vai fazer agora? Como a gente começou num horário que não é o previsto, você vai nesse aviãozinho, vai mandar essa live para 3 amigos seus. Esse aviãozinho que tá no seu canto direito da tela, ao lado de comentar. Então, imagina só, olha o nível de consciência que a gente está trazendo para você. O conhecimento, ele realmente transforma a vida. Então, se você domina essas 4 medidas, você vai saber como se comportar diante do ambiente. Em qual sentido? Bom, se a loja, se o hospital, se a clínica, se o restaurante, se o barzinho contempla as 4 medidas básicas de segurança, você vai dizer, provavelmente alguém fez um projeto aqui, isso aqui está regularizado. Mas lá na live de segunda-feira passada, eu te expliquei, eu desmistifiquei a elaboração do AVCB. Desmistifiquei a elaboração do AVCB, do CLCB, e te apresentei que tem que ter um certificado exposto nessa edificação. E aí, com o olhar clínico, de que você identificou que tem as 4 medidas, você vai fazer o quê? Verificar se tem o certificado lá de aprovação e ver se ele está na validade. Porque se ele não tiver, isso implica de uma demanda para você de regularizar. De que por mais que tenha todas as medidas, aquele estabelecimento não está conforme com o Corpo de Bombeiros, porque já passou do prazo de validade. Isso tem que ser renovado a cada ano, a cada 2 anos, vai depender do seu estado. Bom, Milena, isso é uma oportunidade de ser estratégico. E se não tiver essas 4 medidas básicas nesse estabelecimento, o que é que eu vou fazer, então? Eu confesso para vocês que antes de eu trabalhar nessa área, eu não prestava atenção em nada disso. Esse item aqui, ó, esse extintor que tá aqui atrás de mim, eu não prestava atenção nisso. Eu frequentava vários lugares, nunca nem chamou minha atenção. E eu não tenho vergonha nenhuma de te falar isso. Por quê? Porque eu nunca tinha estudado, eu nem sabia que eu podia atuar com isso. Só que quando você passa a enxergar uma oportunidade, é impossível desver. E aí, depois que eu fui apresentada e depois que eu comecei a atuar com isso, eu passei a observar em todos os lugares. E quando não tem, isso indica o quê? Que vai ser necessário também o seu serviço. Que você pode transformar isso em dinheiro. Então, olha a importância dessas 4 medidas básicas de segurança. Tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de você saber projetar, quanto do ponto de vista de você saber se posicionar, quanto do ponto de vista de você enxergar oportunidades disfarçadas. Oportunidades disfarçadas. É exatamente isso que nós vamos falar aqui hoje. E agora eu te pergunto, você que está chegando aqui, você que está comigo desde o começo, você observa os lugares que você tem frequentado? Coloca aí nos comentários, sim ou não. Mas olha só, é observar desse ponto de vista, hein, dos itens, dos elementos de prevenção contra incêndio. Você observa sim ou não? Se você observa, coloca aí sim nos comentários. Se você não observa, coloca não. Só que tô batendo na tecla da oportunidade, te ensinando a treinar o olhar estratégico, te provando o porquê é que isso vai te fazer ganhar mais e quanto no mínimo você vai faturar, no mínimo aí os R$2.000.
em até 8 horas de trabalho. Só que eu quero te mostrar também, aqui nessa nossa live, um detalhe muito importante. Olha aí, a Kelly tá dizendo que preste atenção nesses detalhes. Muito bem, já tá desenvolvendo um olhar estratégico para estar o quê? Captando o cliente, criando as suas oportunidades disfarçadas. Eu, como eu falei para vocês, antes de atuar nessa área, eu não prestava atenção em nada, que eu nem sabia, não tinha consciência. Não tinha consciência nenhuma. Só que tem uma pergunta que eu recebo todos os dias no meu direct. Pelo menos uma vez no dia. Milena, e os hidrantes? Milena, e os sprinklers? A galera só quer saber de hidrante, de sprinkler. Eventualmente você já esteve em lugares e se você prestou atenção, existiam esses elementos. E já esteve em lugares que não existiam. Assim como também você já esteve em lugares que tinha os detectores de fumaça e esteve em lugares que não tinha. Pois bem, as 4 medidas básicas de segurança querem dizer que vão ter em todas as edificações. Hidrantes, sprinklers, detectores, alarmes, eles não são medidas básicas de segurança. Em outras palavras, isso quer dizer que eles não vão estar presentes em todas as edificações. Do ponto de vista mais claro ainda, isso quer dizer o quê? Que nem todos os clientes vão te contratar e contemplarão esses itens no seu projeto. E eu acho sempre muito interessante quando eu recebo essa dúvida, porque prova que a galera ainda não tem consciência sobre o que é de fato essa área. É como se quisesse todo mundo querer correr uma maratona de 21K, acho que é meia maratona, né, de 21 quilômetros. Querer correr quando você não aprendeu ainda nem a engatinhar. Então, olha quanta oportunidade existe somente com 4 medidas. Você não vai querer começar correndo uma maratona, você começa caminhando. Então, o seu foco aqui não é de querer aprender dimensionamento de hidrante, não agora. Não é de você querer aprender sobre dimensionamento de sprinkler, não agora. Se você esperava que eu fosse falar sobre isso aqui, te ensinar algo a respeito sobre isso hoje, você pode clicar no xizinho e sair, porque eu não vou falar sobre isso. Você já sabe? Engatinhar, correr, caminhar, antes de querer participar de uma maratona? Se você não sabe, o seu lugar é aqui. Se você ainda não sabe nem quais são essas 4 medidas, você tá aqui, você sabe? Se você sabe, coloca aí nos comentários quais são. Se você não sabe, o seu lugar é aqui. É isso que vai te acelerar, te aproximar desse ganho de no mínimo R$2.000 em até 8 horas. E essas 4 medidas básicas, elas são empregadas em todos os projetos. E esse mês nós estamos com 3 projetos desse tipo. Um de empreendimento comercial, de salas comerciais. Pega a visão. Por que eu tô falando isso? Quais são os tipos dos projetos que nós estamos desenvolvendo agora? Para que você comece a entender e enxergar que também tem essa mesma demanda na sua cidade. Independente se a cidade tem 3 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, 20 mil habitantes, 15 mil habitantes. É um empreendimento de salas comerciais. O outro é uma loja com 259 metros quadrados de área construída. E o outro eu até anotei aqui. São 2 empreendimentos comerciais, 2 de salas de escritório, cada um em uma cidade diferente. Um em uma cidade que tem aproximadamente 50 mil habitantes. E outro em uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Porque tem demanda.
Sabe aquelas galeriazinhas de salas comerciais, de lojinhas? Precisa. Precisa. Loja de shopping? Precisa. Restaurante? Precisa. Fábrica? Precisa. Tem ou não tem isso? Tem ou não tem esses estabelecimentos? Independente da sua cidade. Aproveita e já fala aí pra mim nos comentários. Olha só. Quero saber uma coisa. Se você tá aqui comigo na live e é a sua primeira live que você assiste, digita o número 1. Se vez ou outra você tá aqui nas lives comigo, digita o número 2. Se você tá aqui na live, você é meu aluno, ou do método APCI, ou da engenharia, da formação em engenharia de eventos, ou da comunidade engenharia de negócios, coloca o número 3. Preciso saber com quem é que eu estou falando. Porque quanto mais eu souber, mais eu vou saber detalhar aqui pra você. Mais eu vou conseguir te entregar um conteúdo mais alinhado. Mais eu vou conseguir te explicar de maneira cada vez mais clara. Essas salas comerciais precisam do documento do AVCB? Depende. Depende. Como assim depende? Se você tem um empreendimento comercial com várias salas, tipo aquelas salinhas de escritório, você faz o projeto para toda a área dessa edificação. E aí o que vai depender se é um AVCB ou se é um CLCB. E eu expliquei na semana passada o que era um CLCB. O CLCB é válido para edificações com até 750 metros quadrados ou até 900 metros quadrados, dependendo do seu estado. E o AVCB é o documento, os dois são documentos emitidos pelo Corpo de Bombeiros. O que vai definir se é um AVCB ou um CLCB é a área e a altura dessa edificação. O AVCB é para áreas maiores que 750 metros quadrados ou maiores que 900 metros quadrados, a depender do seu estado, que tem uma altura superior a 12 metros. Então, existe essa diferença no termo. Agora, se você está fazendo, por exemplo, uma loja de shopping, aí loja de shopping, se for shopping, tem que ter o projeto de todo o shopping e o projeto de cada loja do shopping. Cada loja do shopping. Então, olha só a quantidade de oportunidade. A gente tá com loja de shopping também agora para fazer. Estamos fazendo, inclusive, loja de shopping. Então, presta atenção nos detalhes. Porque é aqui onde tá o quê? A oportunidade disfarçada. Milena, você falou, olha só. Você que tá aqui comigo na live, se é a primeira live que você assiste, coloca aí o número 1 nos comentários. Se vez ou outra você assiste, coloca o número 2 nos comentários. Se você sempre tá por aqui acompanhando o conteúdo, ou se você é meu aluno, coloca o número 3 nos comentários. Então, até agora, eu te falei sobre oportunidade. Eu te mostrei, provei porque isso vai fazer você ganhar no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Eu te mostrei o porquê é que você precisa dominar essas 4 medidas básicas. Eu te mostrei porque não adianta você pensar em correr uma maratona, em querer saber dimensionar hidrante e sprinkler, se você ainda não sabe engatinhar, se você não domina as 4 medidas. E a partir de agora, nós vamos detalhar um pouco de quais são, né? Essas famosas medidas que eu tanto tô falando aqui. Olha aí, Dani, minha aluna, um brinde a você que tá comprometida aqui nessa live. Valdenício, diz que vez ou outra tá por aqui. Bom, quais são essas 4 medidas? A 4ª medida, ela é a mais importante de todas. Então, preste atenção a partir de agora. A primeira medida é o item de iluminação de emergência. Você certamente já viu uns bloquinhos pregados assim, ó,
acima da porta, nos corredores. E eventualmente, eles quase nunca são utilizados, porque são blocos, são lâmpadas de LED, geralmente, que são chamadas blocos autônomos ou luminárias de emergência. Esses itens, eles vão acender, eles vão começar a funcionar justamente quando tiver algum curto-circuito, quando faltar energia. Então, automaticamente, eles vão passar a funcionar. E eles são sempre colocados, nós sempre temos o cuidado, como projetistas, de colocá-los em lugares estratégicos. Como assim, Milena, em lugares estratégicos? Olha só, imagina sempre, eu digo que sempre que eu estou fazendo um projeto, eu me imagino como se eu estivesse caminhando por essa edificação e tivesse assim, tudo escuro. E tivesse tendo algum princípio de incêndio. Você se imaginar dessa maneira te proporciona desenvolver esse olhar de qual será o melhor lugar para eu colocar determinado item. Então, essas luminárias, por norma, elas têm que estar em toda a rota de fuga. E o que é essa rota de fuga, Milena? É justamente o caminho que você vai percorrer, que a pessoa vai percorrer para conseguir chegar até a saída dessa edificação ou até um lugar seguro. Então, imagina só, agora faz sentido porque fica acima das portas, o porquê fica nos corredores, o porquê fica nas escadas. E se você prestar bem atenção, você simplesmente não vê uma só na porta de entrada e uma lá no final do corredor. Se você prestar bem atenção, tem um certo espaçamento entre esses itens, né? Entre essas luminárias. Por quê? Lembra, a pessoa tá saindo correndo de uma situação de pânico, de emergência, e ela precisa enxergar, né? Ela precisa enxergar essa rota de fuga. Então, por norma, isso deve ser espaçado a cada 15 metros no máximo. Sério, Milena? É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Esse é o critério de dimensionamento dessas luminárias. Tá começando a fazer sentido. Tá começando a criar aí a percepção de projetista. Olha só, isso de você se imaginar percorrendo essa edificação te ajuda a trazer essa clareza. E eu te falei que ao longo dessa live eu te explicar essas 4 medidas básicas de maneira prática para que você passasse a ter mais segurança na elaboração desse projeto. Então, aqui a nossa conversa não é simplesmente você pegar a luminária e sair colocando, espalhando em vários lugares aleatórios do seu projeto. Ou sair colocando a cada 15 metros aleatoriamente. Não. Você vai pegar de pontos mais estratégicos, como, por exemplo, da porta da saída dessa edificação, nas escadas, e aí você começa a detalhar. Essa é a percepção que eu quero que você tenha. E é interessante que teve uma vez que eu estava na academia e faltou energia. E esses blocos autônomos, eles não funcionaram nessas luminárias de emergência. Esses materiais, eles têm que estar passando por uma manutenção. Porque imagina só, tem, mas não tá faltando? Tem, mas não tá funcionando? Do que é que vai adiantar? Não vai adiantar, né? Então, essas luminárias, elas são a base de bateria. Por isso que ao faltar energia, automaticamente elas acionam. E o mínimo, Milena, fica a cada quantos metros? No máximo 15 metros, aí 7,5 metros, a metade é o suficiente. Mas normalmente a gente utiliza 15 metros. Você vai levar em consideração o quê? Se tiver uma parede na sua frente, se tiver uma porta que precisa ser aberta e tá entre esses 15 metros, você vai lá e coloca uma luminária para que a pessoa consiga enxergar e percorrer essa rota de fuga de maneira segura. Fez sentido para você, Dani? E aí é bem provável também que você tenha observado que sempre próximo a essas luminárias tem umas plaquinhas.
Que plaquinhas são essas? Plaquinha às vezes escrito saída, outras escrito sai da direita, sai da esquerda, escada. Essas placas também proporcionam com que as pessoas consigam percorrer esse caminho de maneira segura. Elas são chamadas de sinalizações. Vocês vão te dando sinais de para onde é que você vai, qual caminho você vai seguir, qual obstáculo tem à sua frente. E elas normalmente estão sempre próximas a essas luminárias, geralmente abaixo delas. E espaçadas. E essas sinalizações também possuem alguns critérios para você colocar no seu projeto. Que critérios são esses, Milena? Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Você já observou que nos estacionamentos dos shoppings, nos estacionamentos dos supermercados, essas placas, essas sinalizações, elas são bem grandes? E nos supermercados também, elas são bem grandes. E você já observou que em bares, restaurantes, escolas, lugares fechados, menores, elas possuem outros tamanhos? Geralmente 12 centímetros por 6, por 24. Depende. Já observou que tem algumas diferenças de tamanho? Pois bem, o critério de dimensionamento dessas sinalizações, e aí você já compra tudo isso pronto, já diz qual é o tamanho, o seu cliente já vai comprar. Elas já são pré-fabricadas, elas já são todas dimensionadas. O tamanho delas vão ser calculado de acordo com o quê? Se tem placas maiores, placas menores, deve ser com a distância, né? Que a pessoa consiga enxergar. Esse é o critério. E aí a própria instrução técnica das sinalizações de emergência tem lá uma tabela com cada tipo das sinalizações e as distâncias de visibilidade. As distâncias máximas. E aí você vai observar, vai passar a observar no seu projeto. Qual é o tamanho desse corredor? Existe um limite de espaçamento entre essas placas. E também é recomendado por norma que sejam espaçadas a cada 15 metros, no máximo. No máximo. Ah, Milena, tá começando a fazer sentido aquela história de colocar luminárias e placas sempre próximas. Sim, exatamente isso. Exatamente. Esse é o raciocínio que você tem que desenvolver como projetista. Esse raciocínio que vai te proporcionar o quê? Mais segurança na elaboração do seu projeto. E se você passa a ter mais segurança na elaboração do seu projeto, você consegue fazer isso de maneira mais rápida e começa a fazer cada vez mais sentido que é plenamente possível você começar a faturar como renda extra no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Não é 8 horas por dia. É 8 horas de trabalho, somente. Se você vai fazer isso em um dia, se você consegue fazer em menos de 8 horas, você vai conseguir estar faturando no mínimo isso. É assim, esse é o jogo que os meus alunos jogam, que eu jogo e que eu quero te apresentar. Então, já falamos aqui de iluminação e sinalização. Só que de nada adianta também esse público ter todo esse caminho, essa rota de fuga, ou seja, conseguir chegar até o fim dessa edificação, mas se não tiver acessos, entenda por acessos, escadas, corredores, portas, rampas, se não tiver tudo isso com uma largura suficiente e confortável
para que essa evacuação aconteça. Do que é que eu tô falando? Eu tô falando das saídas de emergência. E a partir de agora, você tá proibido de pensar que saída de emergência é somente a porta de saída dessa edificação, que é somente a porta de entrada. Não! A saída de emergência tem a ver com os corredores, com as escadas, com os acessos, com as rampas. Não pode errar mais nisso. Não pode. Não é simplesmente a última porta que a pessoa vai chegar e sair literalmente da edificação. Não. Tem todo esse trajeto. Então, todas essas saídas, ou seja, por onde a pessoa vai passar, tem que ser calculado de tal forma que comporte o público. Imagina agora você num estádio, num jogo aí do Flamengo, sei lá, do Corinthians, não sei qual é o time que você torce, Fluminense, enfim. Imagine aquele estádio lotado. E se os portões têm uma largura de 80 centímetros, como uma porta? Ou de 1 metro, sei lá? Não faz sentido, né? Do mesmo jeito, não faz sentido, por exemplo, um condomínio de múltiplos pavimentos ter um acesso também de 80 centímetros, 1 metro. Não faz. Então, essas saídas precisam ser calculadas. Meu Deus do céu, Milene, isso deve ser muito difícil. Oh, meu Deus, não é. Eu fico rindo assim, porque eu fico empolgada falando sobre isso. Enquanto tem algumas pessoas que acham extremamente complexo, eu te garanto, você sabe, deixa eu ver aqui, você sabe multiplicar, você sabe dividir, pronto. Multiplicar, dividir, somar, subtrair, sabe fazer isso tudo? É disso que você vai precisar. É somente uma fórmula, não tem software estrutural, não tem software para você calcular isso. Você não precisa nem de calculadora científica para fazer esse cálculo. Você consegue fazer no papel, de tão simples que é. E a galera preocupada com hidrante, sprinkler, com que isso é difícil demais. Não, você começa assim, ó. Vai começar por aqui. E aí, essas saídas, elas são calculadas, isso tem na instrução técnica que fala sobre saídas de emergência. Se você parar para ver, é uma formulazinha que leva em consideração alguns critérios. Primeiro é a população dessa edificação. E a população da edificação, como é que eu vou saber, Milena, quantas pessoas cabem nessa edificação? Existe uma tabela. Para cada tipo de edificação, ele vai te dizer quantas pessoas por metro quadrado são permitidos. Ah, muito simples. Exatamente, é realmente muito simples. E aí, com base na população, você consegue fazer uma multiplicação e uma divisão para descobrir qual deve ser, no mínimo, a largura dessas saídas. E é fato que você precisa fazer isso de tal forma que você garanta, no mínimo, um conforto. Então, foi especificado, e aí isso vai variar de acordo com estado para estado, larguras mínimas dessas saídas, que valem para portas, para corredores, para rampas, para escadas. Então, em alguns estados, por mais que você faça o seu cálculo e dê inferior a esse valor, você vai adotar esse valor. E que valores são esses, Milena? 1,20 m ou 1,10 m. Se você parar para prestar atenção, geralmente é assim mesmo, né? Você não vê corredores assim, menores que isso. Você não vê portas menores que isso. Porque é o mínimo exigido por norma. Aí, se você fizer a sua conta e der superior a isso, aí você vai adotar, né? No mínimo, o que foi estabelecido lá pelo seu cálculo. Mas, assim, as larguras mínimas para de cara você enxergar se isso tá no mínimo aceito, é você verificar se tem 1,20 m. Então, se a porta não tem, se o corredor não tem, se a escada não tem, opa, isso já te dá algum indício.
Ah, Milena, e no caso de edificações que já são muito antigas e que eu peguei para fazer uma reforma e eu não tenho como demolir tudo, tal, que já tem lá escada. E eu fiz o cálculo aqui, a escada que tem lá é mais estreita do que o que eu calculei. Meu Deus do céu, como é que eu vou dizer pro meu cliente que ele não vai conseguir funcionar lá? Calma, criatura. Porque eu entrego o ouro aqui. E eu preciso te dizer que tem uma instrução técnica, uma normativa técnica, onde aborda justamente essas questões de edificações que já são existentes. Então, tem como você fazer adequações. Então, você vai trabalhar com base nisso, nas adequações. Aqui, se eu não me engano, é a instrução técnica número 43. Adequações para as edificações existentes. No seu estado também vai ter. Então, tem esse jogo de cintura. Não é simplesmente 8 ou 80. Você tem essa flexibilidade. Então, ao longo dessa nossa conversa, nós já falamos aqui. Eu espero que você esteja anotando, porque quem anota não esquece. De 3 medidas básicas. Nós já falamos de iluminação, de sinalização e falamos de saída. Saídas de emergência. E tá faltando a 4ª medida básica de segurança. Que é ele aqui, ó. A mais importante de todas. Os extintores. E aí preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Para você não cometer esse erro. Extintor não combate incêndio. Os extintores, eles vão combater princípios de incêndios. Não tem como apagar um fogo enorme com um extintor desse. Eles são feitos para garantir a segurança e para que no primeiro momento isso seja controlado. Então, por isso que é princípio de incêndio. E aí eu estava conversando com uma colega minha esses dias e ela disse: Milena, você não sabe o que me aconteceu. Estava eu lá na minha casa trabalhando home office, coloquei o meu celular para carregar e do nada explodiu. Só senti aquele cheiro, ela dizendo, aquele cheiro de queimado. Aquele cheiro de queimado, e tava com fogo. E aí o que é que foi feito? Foi pego, né, o extintor e combatido o princípio desse incêndio. Só que as pessoas tendem a achar que qualquer um desses elementos, desses extintores, vão combater qualquer fogo. E não é bem assim. Existe um tipo específico de extintor para cada material. Então, materiais comuns como papel, madeira, plástico, são utilizados extintores, aqueles maiores que você vê que são chamados de extintores de água. Como é que você vai saber qual é o quê? Tipo assim, qual é esse tipo aqui que tá na minha prateleira? Que tipo é esse? Eu vou te mostrar. Ai, meu Deus, velho. Minha planta. Que tipo é esse? Se você parar pra ver, você vê aqui, ó, PQS. E tem um desenho bem grande mostrando que ele combate o quê? Materiais elétricos energizados e líquidos inflamáveis. Então, já tem no próprio extintor dizendo o que é que ele vai combater. E o que significa PQS? O que significa esse PQS? Significa pó químico seco. É um tipo de material onde vai estar combatendo tanto os materiais elétricos energizados, quanto também os líquidos inflamáveis. Só que eu quero te ensinar além aqui nessa live, nessa aula. Isso aqui é o famoso pulo do gato. Por quê? Também não adianta ter os extintores lá, você não saber identificar se ele tá ok, se ele tá funcionando e se ele não tá funcionando.
E aí o primeiro item que é necessário para você ter aquele o que? Olhar estratégico, da oportunidade disfarçada, de enxergar além, de enxergar um possível cliente, de saber gerar valor para esse cliente, de saber orientar esse cliente. Como assim, Milena? Eu vou te mostrar. Se esse extintor não tiver esse lacre aqui, tá vendo que ele tem um lacre? Esse lacre garante que ele tá carregado, que ele passou pela manutenção e que tem material suficiente dentro dele para que seja combatido um princípio de incêndio. Então, se não tem esse lacre, quer dizer que ele já pode ter sido utilizado e que ele não contenha mais, que ele não esteja funcionando. Então, a partir de agora, todos os lugares que você vai frequentar, você vai verificar se tem o extintor e se tem esse lacre. Já pega a ideia aí. E, além disso, você vai verificar a data de validade deles. Porque se não tiver na validade, também não vai funcionar. Não existe garantia. E além disso, calma que o melhor tá por vir. Eu disse que a quarta medida era uma das mais importantes. Preste atenção. E é justamente essa dos extintores. Tem esse reloginho. Tá vendo que ele tá apontando pro verde aí, ó? Isso quer dizer que ele tá com a pressão. Isso quer dizer que ele tá com a pressão suficiente, que ele realmente vai funcionar. Só que aqui é muito além de um conteúdo técnico. De nada eu adianto te falar tudo isso se eu não te falar o pulo do gato, né? Porque como é que você vai conseguir transformar isso em dinheiro? Porque quando você começa a desenvolver esse olhar estratégico, você consegue observar nos lugares que você frequenta, e aí o que é que você vai fazer? Você vai gerar valor para esse cliente da seguinte maneira. Orientando. Se no estabelecimento que você vai, que você está frequentando, o extintor não está conforme, assim, não está com o lacre, não está no prazo de validade, não está com a pressão adequada, o que é que você vai fazer? Gentilmente, você vai falar lá pro gerente, você vai pedir para falar com o gerente. Você vai dizer, eu verifiquei aqui que não tá no lacre, não tá no prazo de validade. E eu tô te falando isso porque eu me sinto responsável como profissional que atua na área. Opa, você já tá dizendo que você atua nessa área. De orientar. Eticamente, eu me sinto nesse papel. E eu realmente também me sinto nesse papel. De orientar. Isso pode trazer um risco, porque se acontecer qualquer princípio de incêndio, ele não vai funcionar. E aí o senhor vai colocar em risco aqui o seu estabelecimento, o público que está frequentando. E eu sei que muitas vezes a gente não presta atenção nessas coisas. É esse o tipo de conversa que eu tenho. É isso que faz você vender o seu serviço sem você vender. Se você chegasse simplesmente para falar, tá tudo errado aqui, eu trabalho nessa área e eu posso fazer o projeto para você, posso aprovar, posso te falar como é que você vai comprar esse material. Provavelmente, essa pessoa, esse gerente, esse provável cliente ia ficar com ódio da sua cara. Não é querer ver você nem pintado de ouro. Agora, a partir do momento que você muda a abordagem e que você se coloca no papel de profissional, de ético, que domina o assunto e que sabe quais são os riscos envolvidos e que gera principalmente valor para ele, o jogo muda para você. Porque você passa a se tornar interessante. E assim eu já fechei vários clientes. Vários. Você deixa de ser a pessoa chata e você se torna um profissional que ele precisa. Esse é o pulo do gato. É isso que vai fazer você ganhar mais. É isso que vai fazer você ganhar no mínimo R$2.000 em até 8 horas. E desde o início dessa live, eu conto aqui pelo menos 5 maneiras que eu já te falei de como é que você vai transformar essas 4 medidas básicas de segurança em no mínimo R$2.000. E se você anotou, se você prestou atenção e anotou, dificilmente você vai voltar para me fazer a pergunta: Milena, como é que eu vou captar clientes nessa área? Porque aqui eu já te disse 5
maneiras. 5. Eu te falei que eu ia entregar o ouro. Milena, toda a vida o extintor ele tem que estar recarregado e lacrado, né? Sim, sempre. Ele tem que estar lá fixado ou no chão. No suporte, no chão não, no suporte, no chão, né? Lacrado e na validade. Sempre, 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 sempre. Se por acaso teve algum princípio de incêndio, se por acaso não tem mais o lacre, ele tem que ir para manutenção, né? Tem que ir lá para a empresa para eles verificarem, recarregarem e colocarem o lacre novamente. Essa é a pegada. Não é simplesmente o conteúdo técnico por técnico. Não é simplesmente você aprender essas 4 medidas que eu te expliquei aqui hoje e saber fazer o projeto. É como você transformar isso em dinheiro. Só que eu até te falei sobre extintores, mas falta te passar uma única informação sobre o dimensionamento. Meu Deus, como é que eu vou saber quantos vão ser necessários? Isso também ou é por distância ou é por área. Vai depender do seu estado. Então, ou é por distância, existe uma distância máxima de 20, 15, 25 metros que eles devem estar espaçados, ou é por área. E tem uma normativa técnica do seu estado que vai trazer o detalhamento dessa questão dos extintores. E aí, se você lembra bem, eu prometi nessa live que eu ia te ensinar 4 medidas básicas de projetos de prevenção contra incêndio que vão te proporcionar trazer mais segurança ao elaborar o projeto e que isso iria te aproximar de resultados de no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. E se você parar para analisar bem todo o caminho que a gente percorreu hoje, eu comecei te falando o porquê que você precisa aprender sobre isso. E se você lembra, eu te falei que isso vai estar em todas as edificações que precisam passar por essa aprovação dos bombeiros. E ao precisar estar em todas as edificações, isso se transforma em oportunidade do seguinte ponto, de você passar a treinar um olhar mais estratégico de será que tem? Será que não tem? Se tem, será que está lá o certificado que está válido ainda? Toda essa aprovação, ou se já precisa fazer uma renovação. Isso é oportunidade para você, tá ganhando no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Se não tem, você saber transformar isso em captação de cliente através do seu posicionamento como profissional da área. Outra coisa, de te trazer segurança, de garantir para o seu cliente, ó, te garanto que no mínimo essas 4 medidas vão ter. Porque em todos os projetos tem que ter no mínimo essas 4 medidas. Outra coisa também, de você passar a treinar o seu olhar de, se eu estivesse nesse projeto aqui, né, nessa edificação, qual caminho eu vou percorrer, qual é esse caminho seguro, imaginar vendo cada passo que você tá indo. Então, olha só quantas sacadas nós tivemos nessa nossa live de hoje, né? Nessa live que eu chamo Mão na Massa. Todas as segundas-feiras nós temos live Mão na Massa. E com certeza eu falei muito mais coisa do que isso que não tava aqui, ó, no meu script. Sacadas que foram fluindo ao longo da nossa conversa. Na quarta-feira, às 21h07, eu vou fazer uma live que eu chamo aqui Chave 2107, onde eu trago algum tema. Tocou meu alarme aqui para tomar meu antibiótico. Que graças a Deus o meu dente tá melhor, viu? Eu não tô sentindo mais dor. Amém. Por isso que deu uma travada aí na live. Então, na quarta-feira, 21h07, eu vou entrar aqui ao vivo e você vai ter a oportunidade de participar comigo, de eu te dar um direcionamento, de você tirar dúvida. E aí, isso na live. Então, você vai poder entrar aqui ao vivo comigo. E eu vou trazer algum tema, alguma sacada, alguma virada de chave estratégica para você. Então, quarta-feira temos um encontro marcado. Dito tudo isso, eu vou deixar essa live salva até a próxima segunda. Vou recomendar uma coisa, na verdade 2. Que ao publicar agora no meu Instagram, você mande ela para 3 colegas seus, dizendo assim, ó, aqui tá o ouro para você saber ganhar no mínimo R$2.000 em até um dia de trabalho.
assista. E você vai reassistir anotando, caso você não tenha anotado. Então faz o seguinte, tira o print agora, coloca lá nos seus stories. Se esse conteúdo fez sentido para você e me marca. Se isso te ajudou a acelerar cada vez mais essa luz no fim do túnel, para você estar conseguindo ganhar uma renda extra na engenharia civil, na arquitetura. Vou até o quê? Colocar meu chá na taça. Tirou o print? Vai lá, me marca e manda a sua sacada. Tira o print, me marca, coloca nos stories, ok? E manda para 3 amigos seus que você acha que merece aprender. Aqui, ó. Como faturar no mínimo R$2.000 em até um dia ou 8 horas de trabalho. Boa noite e até quarta-feira, 21h07.